Nossa entrevista hoje é sobre uma doença pouco conhecida no Brasil, a leishmaniose tegumentar. Eu converso com Leonardo de Lima Pompeu, 23 anos de idade, está no último ano de biologia, já pode ser considerado biólogo. Eu primeiro agradeço a disponibilidade, Leonardo, e também agradeço também a sua disposição em nos informar mais sobre essa doença que é pouco conhecida e tem poucas informações na internet. Eu começo com a primeira pergunta: o que é essa doença? Primeiramente, eu agradeço o convite. E a leishmaniose é uma protozoose. Ela é uma doença causada por protozoários transmitida por um animal. É, ela é uma doença não contagiosa. Ela pode evoluir para os sintomas crônicos, que são as mais graves da doença, mas geralmente ele fica na fase aguda e não possui um risco à vida tanto. Ela é causada pela picada de um mosquito, que é o mosquito palha, conhecido popularmente. E esse mosquito, ele é bem pequeno. Ele é menor que o mosquito mais famoso do Brasil, né, que é o Aedes aegypti. Famoso e perigoso, né? Mas qual que são os principais sintomas dessa doença? Bom, o sintoma característico da leishmaniose tegumentar é as úlceras na pele, as úlceras cutâneas. Essas úlceras, elas começam como bolhas que se assemelham a cistos na pele. Porém, essas bolhas, com o passar da evolução da doença, ela ulcera, ou seja, ela meio que estoura e se transforma em um ferimento. E esse ferimento ele é bem redondo, é uma característica o ferimento ser redondo e ter as bordas elevadas. A leishmaniose tegumentar, ela é muito disseminada na região rural. Mas quais as regiões que mais são afetadas por essa doença? Bom, as regiões do Brasil que mais são afetadas são as regiões de mata. Então, região norte, no geral, pela prevalência da mata amazônica e a característica da mata amazônica é ser úmida e um clima tropical que favorece a proliferação do mosquito, então a prevalência nessas regiões são altas. Porém, o mosquito ele tem uma abrangência geográfica muito alta. Então, do norte ao sul você vai encontrar o mosquito. Qual que é a prevenção? A prevenção é você evitar contato com esses mosquitos. Então, esses mosquitos, como são prevalentes em áreas rurais e áreas de mata, quando você for fazer trilhas e entrar em contato com mata, usar repelentes, mosquiteiros, que vão formar barreiras para que esse inseto não entre em contato com você e transmita a doença. É importante lembrar que essa doença ela é originária da região rural, onde tem mais mata, enfim. Mas existe perigo dessa doença vir para a zona urbana? Sim, existe esse perigo. Inclusive, é nisso que eu estou pesquisando, é nisso que eu estou trabalhando. É, o desmatamento, ele é a principal causa da migração desses vetores. Como o desmatamento, como o inseto, ele é característico de áreas de mata e áreas rurais, quando acontece o desmatamento, ele fica sem o seu habitat natural, o que impede dele concluir o nicho dele. O que acontece é que ele acaba procurando áreas áreas Esse alternativas. é o Isso, o ciclo dele. O ciclo de vida. Então, o que acontecia somente na mata, ele vai se adaptar à área urbana. Então, a importância do desmatamento para a diminuição dos casos de doença é importantíssimo. Existem dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. Qual que é a diferença entre uma e outra? A principal diferença entre a leishmaniose tegumentar e a visceral começa pelo parasita. O parasita que transmite a leishmaniose visceral é diferente do parasita que vai causar a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar existem cerca de 18 parasitas que causam a doença, mas no Brasil
são cerca de 6 que causam a leishmaniose tegumentar. Enquanto a visceral, existe somente um parasita, que é a Leishmania chagas. E outra diferença é nos sintomas. Na própria doença, a leishmaniose tegumentar, como eu falei previamente, ela vai acontecer na pele, então fica na área externa do corpo. E a leishmaniose visceral, ela vai acontecer em órgãos internos. Ela causa um sintoma chamado de esplenomegalia, que é o inchaço do baço e do fígado, causando um inchaço na barriga do infectado. Sabendo que essa doença ela pode vir para a zona urbana, qual que é a orientação para que isso não aconteça, para que esse perigo a gente não tenha? Bom, desmatamento. Evitar o desmatamento, evitar o acúmulo de matéria orgânica, porque a fêmea, para fazer a sua ovoposição, ou seja, ela colocar suas larvas, ela deposita em material orgânico em decomposição. Então, se não tem esse material orgânico para ela colocar os ovos dela, ou ela vai fazer a ovoposição em outra área distante da cidade, onde tem o acúmulo, ou ela vai acabar não tendo uns ovos que vão fertilizar, uns ovos que vão eclodir. Nesse seu trabalho de TCC, que você está abordando essa doença, o que você achou de interessante? Bom, apesar de ser uma doença que tem uma letalidade baixa, porém ela causa um aspecto social muito forte, porque como a picada dos mosquitos são geralmente em áreas que ficam descobertas quando você vai dormir do corpo, então picadas no rosto, nas mãos, nos braços são muito comuns. Então os ferimentos eles causam um impacto social muito grande, já que essas pessoas elas vão sofrer uma certa repressão das pessoas, um certo preconceito às pessoas quando verem o ferimento no seu rosto. Então o aspecto psicológico dela é muito mais grave do que de fato a letalidade. Então o cuidado com a saúde mental deve ser levado muito em conta nessa doença. Então os aspectos sociais são muito mais graves do que os aspectos clínicos da doença. Ou seja, essa doença também pode causar a depressão e as outras doenças psicológicas. Correto. Eu agradeço pela sua participação, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. A gente fica agora com um vídeo explicativo sobre essa doença leishmaniose tegumentar. Muito obrigado. Obrigado. Tudo começa com a picada de um mosquito, o chamado flebótomo. É ele que, quando contaminado, transmite a leishmaniose, uma doença infecciosa que pode ser causada por 4 espécies de protozoários. Assim, pode-se desenvolver formas diferentes da enfermidade. Uma delas afeta a pele. Da leishmaniose cutânea, os sintomas geralmente é onde o mosquito picou. Onde o mosquito picou, a pessoa vai começar a perceber primeiro uma bolinha vermelha que parece uma espinha. Essa espinha ela vai crescendo, crescendo e ela vai formar um buraco dentro. Ela começa a ficar grande, é claro que você vai perceber que não é uma espinha quando ela começa a crescer, e ela forma tipo um buraco, que a gente chama de úlcera. As lesões na pele podem permanecer por semanas ou anos e geralmente deixam uma cicatriz permanente. A partir desse quadro, os parasitas podem se disseminar pela mucosa da boca ou do nariz, caracterizando assim a forma cutânea da doença. A formação de úlceras também pode acontecer, o que leva à desfiguração facial. Basicamente, são tratados com medicamentos por um bom período de tempo, geralmente 20 até 40 dias de tratamento, dependendo da forma. Tem uma medicação que você pode tratar um tempo curto, se for uma doença um pouco mais leve, e você vai escolher dependendo do teu paciente para tratar.